pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Recebi de algumas fontes diferentes, lá do Zero Hora, né? Para ser lido em voz baixa. Eu não conheço o autor, mas o texto é muito bom. E o que ele argumenta basicamente é que nos tempos modernos a gente tem que abraçar as diferenças certas, mas a gente não pode ser diferente de fato naquilo que diz respeito, naquilo que concerne o nosso pensamento, né? Todo mundo tem que pensar da mesma forma. Isso é a ideologia woke. Isso é a religião secular que substitui Deus e o cristianismo por essas seitas moderninhas, mas tem toda a escatologia cristã presente ali. Tem, por exemplo, os hereges, os santos, o livro sagrado e aqueles que têm que ser queimados em praça pública, que são justamente os que ousam pensar diferente, fora do politicamente correto. Então, uma leitura interessante, instigante, mas hoje eu não quero me ater muito nesse assunto não, porque nós temos questões conjunturais muito mais urgentes. Só para falar um pouquinho também do poder de estrago da esquerda, jamais subestimem o poder da esquerda de pegar um lugar lindo, maravilhoso, rico e destruir em algumas décadas de poder. É o que aconteceu com São Francisco. Veja só o que saiu no Daily Mail. Quase 20%, quase 1 em cada 5 dos proprietários de casas em São Francisco estão vendendo suas propriedades com prejuízo, principalmente por conta da escalada do crime. É claro, quando você começa a adotar todo tipo de mentalidade humanista e humanitária para com os marginais e não com as vítimas, quando você, por exemplo, veta uma decisão do Congresso para dificultar as saidinhas dos bandidos, você começa a destruir uma cidade, um estado, quiçá uma nação. É exatamente o que vem fazendo a esquerda no mundo todo, a esquerda democrata. Não é diferente aqui nos Estados Unidos. A diferença é que aqui existe reação. Primeiro, existe federalismo, então as pessoas votam com o pé. Não é por acaso que o mercado imobiliário na Flórida está bombando, porque está vindo um bando de gente de Nova York, da Califórnia, comprar imóvel aqui. Eles estão achando baratos, pelas comparações, mas aqui tem lei, ordem. Então, isso faz toda a diferença, porque os americanos têm uma base de comparação melhor e isso coloca pressão sobre o governo federal e sobre esses governos estaduais. Por isso que eu digo, se você quer ser meu vizinho, venha, não tenha medo de ser chamado de antipatriota, porque você tem o direito de pensar no que é melhor para você e sua família. Eu fiz isso há 9 anos atrás e recomendo que você faça o mesmo se quiser, mas usando o escritório DM Visaló, da doutora Ingrid, com 30 anos de experiência. Tem que fazer direito, tem que fazer pelos caminhos legais. Afinal de contas, por que a América é tão diferente mesmo? Porque tem império da lei, a esquerda. Falando um pouquinho de educação, o governador da Bahia, e olha aí um estado que tem décadas de controle petista, né? O governador da Bahia diz que os professores que reprovam os alunos são autoritários. É preconceito, segundo esse governador, você reprovar um aluno. Mesmo que desculpa o pleonasmo, não estude nada e queira se apropriar da nota dos outros, queira passar sem esforço, sem mérito, porque meritocracia é palavrão para essa turma da esquerda, né? O esquerdismo, o governador da Bahia está reclamando como se fosse autoritarismo você reprovar um aluno que não merece passar de ano porque não tem conhecimento suficiente. Isso é ser de esquerda. Via de regra, atacar tudo aquilo que presta, tudo aquilo que é melhor e enaltecer tudo aquilo que não presta e que é pior. Por isso que o governo Lula cortou a verba de bolsas de estudo, de educação básica e até de farmácia popular. Não vimos a gritaria toda dos suspeitos de sempre. Por quê? Uma vez mais, porque o governo é companheiro. Então, se o governo é companheiro, pode aumentar a queimada na Amazônia, pode morrer mais Yanomami, pode cortar a verba de educação, que vocês não vão ver a patotinha chiando. Nem mesmo
quando uma mulher for agredida por um homem. Se a filha, se o agressor for filho do Lula e a agredida for a sua mulher, silêncio. A própria ex reclama desse silêncio ensurdecedor, porque afinal de contas não podemos esperar, digamos assim, lealdade, mexeu com uma, mexeu com todas, quando quem foi o algoz é alguém querido para a esquerda, o filho do chefinho, né? Então veja como essa gente é hipócrita e como, de novo, esses movimentos não tem nada a ver com as minorias que eles alegam defender. Ao mesmo tempo, todos se calaram diante do agressor que deu cotovelada e entrou na Lei Maria da Penha, porque é filho do Lula, né? Ao mesmo tempo, os bolsonaristas votam contra mais um abuso de poder do Supremo, contra um precedente perigoso que pode ser aberto. E olha como é que a Bela Megali dá a notícia no Globo. A atuação de Bolsonaro pela soltura do deputado acusado de ordenar o assassinato de Marielle. É impressionante a desonestidade intelectual dessa gente da mídia que só tem narrativas. A turma bolsonarista, e Nicolas, Bia Kicis e vários outros explicaram, estavam preocupados com o precedente perigoso de que o Supremo pode ignorar as prerrogativas parlamentares, como fez, aliás, com Daniel Silveira. E eles viram, até mesmo alguns do Centrão, o perigo que foi abrir esse precedente. Pois bem, era óbvio que se tratava de ingerência. De acordo com a coluna da Malu Gaspar no mesmo Globo, de acordo com relatos obtidos pela equipe da coluna, por parlamentares e assessores, o próprio Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, estavam telefonando diretamente para deputados para pedirem para votar e manter Brazão na prisão. Make no mistake, qualquer brasileiro decente, e isso inclui todos esses bolsonaristas que votaram dessa forma, querem que o Brazão fique na cadeia pro resto da vida. Aliás, vamos endurecer as penas de assassinos? Vamos? Ou não? A esquerda não quer, né? Vamos acabar com a saidinha? Vamos reduzir a maioridade penal? Vamos arrochar com a bandidagem? A esquerda não quer. Ela quer mandar para cadeia por 17 anos a dona de casa com 71 anos de idade que estava armada com a Bíblia na mão pedindo SOS para alguém, para as Forças Armadas. Pois bem, esse é o cerne da questão. A ingerência, o atropelo de um poder em cima do outro, que, como a gente sabe, abre a porteira para passar um boi, passa a boiada. É disso que se trata. Então, a turma que defende o presidente que vetou a lei do Congresso para endurecer com as saidinhas, claramente mostrando sua simpatia pelos marginais, é a turma que acusa os bolsonaristas de defenderem bandidos, por conta da preocupação legítima de abuso de poder do Supremo. E não é só o Supremo, né? A Justiça e o próprio Ministério Público estão aparelhados. Deem uma olhada nisso. O MP, junto ao TCU, pediu 10 vezes mais investigações no governo Bolsonaro do que pede no governo Lula. O aparelhamento da máquina pública é absoluto. O Bolsonaro tinha que ter decretado isso como sua missão número 1. Desaparelhar a máquina pública. Declarar guerra aos cupins infiltrados. Mas não fez, e é isso que acontece. Você não consegue governar, porque o staff todo controla o Estado, o Deep State. Bom, por falar nisso, controla, obviamente, as estatais que têm dinheiro para irrigar os cofres dos companheiros. Veja a diferença. Nos Estados Unidos, justiça. No Brasil, impunidade. Quem diz é o editorial do Estadão, que é muito frouxo com o petismo. Multa milionária do Departamento de Justiça nos Estados Unidos a uma empresa envolvida em caso de corrupção na Petrobras torna mais escandalosa a nulidade de provas e delações no Brasil, mas foi o próprio Supremo, com apoio da
imprensa que declarou guerra à Lava Jato, que soltou o Lula e todo mundo, inclusive o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. E agora vocês vão fazer cara de espanto? Tucanos. Não dá, né? Tô vendo aqui o superchat, Alan, muito obrigado. Eu esqueci de avisar que agora nós temos esse QR Code aqui em cima. Vocês podem fazer doação por Pix para os meus sócios do programa 4x4 que cedem gentilmente o canal também para live. Por falar em Petrobras e tucanos, olha aí, intervenção recente na Petrobras é um exemplo de como o Brasil não aprende. Me parece que o Brasil não aprende nem com seus erros, nem com seus acertos, disse o Armínio Fraga, filhote intelectual de Jorge Soros. Armínio, sabe quem não aprende nunca com erros nem acertos no Brasil? Os tucanos, que são sempre instrumentos de comunistas. Afinal de contas, diz aí, Armínio, fez o L, não fez? Tá chocado com o quê? Porque ninguém que assiste a minha live aqui tá nem um pouquinho surpreso com essas coisas. O Brasil voltou. E o que você esperava, Armínio? O Mandela com você tocando a economia? Sério? Porque ninguém, absolutamente ninguém esperava isso. Mas vocês fizeram cartinha pela democracia, você emprestou sua reputação antes. É por posturas como a do Armínio Fraga e companhia que depois vem o tucano Carlos Pereira no Estadão e diz: derrocada do PSDB mostra que ser responsável não gera retornos eleitorais para a oposição. Não, Carlos Pereira, é que todos nós já sabemos que vocês, tucanos, não são oposição de verdade ao petismo. O teatro das tesouras acabou. Vocês vão ter que aprender a conviver com isso. E daí a debandada do PSDB e a crise existencial dos tucanos, né? É por isso. Porque vocês são cúmplices do Brasil que voltou. E que Brasil voltou? Tá aí. JBS recebe Lula e anuncia 150 milhões de reais para dobrar a fábrica em Campo Grande. JBS. Onde foi que eu já ouvi esse nome mesmo, hein? Recordar é viver. Dono da JBS relata pagamentos de 150 milhões, não de reais, mas de dólares. 5 vezes mais. Em propina para Lula e Dilma. Estão felizes da vida que a democracia foi salva, não é mesmo?